Eu sou Rodrigo Brandão e, em nome do Fundecitrus, dou as boas-vindas a todos vocês que estão com a gente para a 12ª edição da pesquisa de estimativa de safra do Fundecitrus. O Fundecitrus agradece a presença de todos. O nosso compromisso aqui é, ano a ano, entregar a melhor e mais precisa estimativa da safra da laranja para o Brasil e para o mundo. Aqui no auditório Dr. Lorival Carmo Mônaco, em Araraquara, no interior do estado de São Paulo, contamos com a presença de aproximadamente 200 pessoas. Estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube, com transmissão simultânea em inglês para diversos países. Muito obrigado a você que acompanha pelo YouTube, obrigado pela audiência. O nosso evento ele será dividido em duas partes. Na primeira delas, nós vamos apresentar a estimativa e seus principais aspectos para o público presente no auditório e também para quem está acompanhando a transmissão no YouTube. Na segunda, nós vamos aprofundar a apresentação com informações técnicas mais detalhadas sobre o inventário e sobre o greening no Parque Citrícola de São Paulo e Minas Gerais, apenas para o público presente no auditório. Então, a segunda parte é voltada exclusivamente para o público presente no auditório. Eu lembro a vocês que o anúncio anual da PES obedece a um sistema criterioso de confidencialidade muito importante e extremamente necessário para a defesa da ampla concorrência, impedindo, assim, que qualquer divulgação ou compartilhamento de informações individuais ocorra entre as empresas de suco de laranja e entre os próprios citricultores. A PES é desenvolvida pelo Fundecitrus desde 2015 e conta com a cooperação da Unesp de Jaboticabal e também de um comitê técnico especializado. Eu lembro também a vocês que, ao final da nossa transmissão, os relatórios desta estimativa da safra estarão disponíveis no site do Fundecitrus. É muito fácil, basta acessar fundecitrus.com.br e buscar por PES no menu inicial. Bom, vamos lá então. Chegou a hora do anúncio da safra 2026-2027. E, para tanto, eu convido para subir ao palco o diretor executivo do Fundecitrus, senhor Juliano Aires, por gentileza. Você já está no microfone. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os presentes, citricultores, técnicos, aos nossos mantenedores, às 6 indústrias citrícolas, Cutrales, Trosuco Luiz Dreyfus, Suco Rico, Agroterenas e Frucamp, e também todas as empresas que têm apoiado o Fundecitrus ao longo dos anos. Dizer que é uma satisfação ter a presença de todos vocês. É o 12º PES que nós temos. É o ano mais difícil para a gente determinar a safra que nós tivemos. É uma coxa de retalho, foi um quebra-cabeça, 2.560 amostras nas diferentes regiões, cada uma com uma peculiaridade, áreas irrigadas, sem irrigação, com greening, sem, enfim, trabalho muito extenso, que nós tivemos uma dedicação muito grande da equipe. No momento especial desse, eu gostaria que quem anunciasse a safra é o nosso pesquisador sênior e professor, José Carlos Barbosa, trabalha com citricultura há 40 anos, é o maior especialista no Brasil na área de amostragem, estimativa de safra. Professor, nós ficaríamos muito honrados pela sua história e agradecido que o senhor anunciasse o número e desse algum detalhe a mais para todo o setor. Não tem uma pessoa mais preparada e de credibilidade no assunto de agronômico e de matemática do que o professor Barbosa. Professor, vou passar o microfone aqui para você. O senhor pode... Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Juliano aí a honra de me chamar para fazer essa divulgação do número da safra de laranja.
Bom, o número que todos estavam esperando, né, está aqui agora nesse envelope. O Juliano acaba de me passar. O número é 255 milhões e 200 mil caixas. 255,2 milhões de caixas de 40,8 quilos. Essa estimativa é baseada no número de frutos por árvore, que é obtido através de uma amostragem, né, de um levantamento amostral. E esse levantamento amostral do número de frutos por árvore deu uma margem de erro de 2,4%. Isso significa que o número de frutos por árvore permite sugerir uma variação de 6 milhões de caixas para mais e para menos. Então, esse 255,2 milhões de caixas, eles podem variar de 249 a 261 milhões de caixas. Tá certo? Isso depende das condições climáticas, né? Se as condições climáticas forem favoráveis e se concretizar o peso e a queda de frutos que nós projetamos, a gente espera uma estimativa aí de 255,2 milhões de caixas. Ok? Obrigado. A gente que agradece, professor Barbosa, entenda o gesto como uma gratidão a toda a dedicação ao longo dos anos. Eu saí de cena, Juliano agora apresenta para todos vocês os dados da PES 2026-2027. Obrigado, Rodrigo. Bom, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, porque são muitas informações, o tempo escasso, e a gente está comunicando com os senhores aqui, que depois vão ter mais detalhes, e também com o mundo todo que está nos acompanhando. Primeiro ponto que eu queria dizer, que das 12 estimativas que nós fizemos, 10 delas nós estivemos dentro da margem de erro. Então, a probabilidade da gente acertar é muito grande. Nós podemos ter um erro desde que tenha um intempérie climático muito forte, e isso é uma exceção. Então, dentro das premissas que a gente está considerando, é muito provável que esse número esteja dentro desse valor. Então, é uma safra quase 13% menor do que a safra anterior e praticamente 15% em relação à média. É uma safra menor. Por que nós estamos tendo isso? Existe um número significativo inferior de fruto. 17% menos fruto nas laranjeiras do estado de São Paulo. Esse é o fator número 1. Menor quantidade de fruto por árvore. Tá? Em todas as regiões, praticamente, houve um decréscimo do número de frutos. Qual que é o outro ponto? A astricultura, nossa, ela, assim como quase todas as culturas do agro, ela depende muito do clima. Então, as distribuições das chuvas e o clima são um fator determinante para que se a gente tenha uma assertividade. O ano passado, por exemplo, nós tivemos uma primeira estimativa de 314, e ela terminou com 292. Uma queda de acima do previsto, 7%. Por quê? Foi um ano extremamente seco e que teve altas temperaturas no momento de pós-florescimento. Com isso, e somado-se a alta incidência de green nos pomares adultos, que hoje nós temos cerca de 52% de laranjeiras contaminadas, levou uma redução do peso e um aumento da taxa de queda. O clima influenciou diretamente. Então, foi um ano atípico em termos de condições adversas, e com isso a safra se reduziu dentro do que nós tínhamos estimado. Quais são os 4 fatores, os componentes da equação que são determinantes para a gente estimar a estimativa de safra? O primeiro deles é o número de árvores. Nós vamos estar observando esse ano que o número de árvores produtivas tem uma tendência de acréscimo de 1,6 milhões. Fruto por árvore, 17% a menos, 514 frutos contra 617 no ano anterior. Peso, existe uma relação inversa, menos fruto, fruto maior. E tem uma florada um pouco mais precoce de primeira.
primeiro florescimento. Tá? Então, isso deve levar a um crescimento maior da fruta, e a taxa de queda, com o levantamento que nós recém terminando do greening, deverá ser maior do que ocorreu nesse ano. Agora nós vamos dar uma olhada numa fotografia geral. Como eu coloquei para vocês, é muito difícil a gente chegar no número final, e ele é muito estatístico, matemático. Por quê? Porque é uma coxa de retalho, é um quebra-cabeça. Então nós temos variações do peso que nós estimamos agora em abril, de 68 gramas a 114. Nós tivemos árvores com 3 frutos, depois de poda, até 3.000 frutos. Nós tivemos perda de frutas, estimada no ano anterior, de 12% a 60%. Primeira florada, de 10% a 50%. E área irrigada, tem área que é no sequeiro, praticamente zero, até 93%. Então, para se levar todos esses fatores em consideração, é uma equação complexa e que tem que ser analisada de forma objetiva. Qual que é o ponto fundamental? Os 4 pontos que a gente mensurou. O que aconteceu com o número de árvores? O número de árvores, nós tivemos um crescimento dentro do que se erradicou e do que se plantou, de cerca de 1,6 milhões de árvores a mais produtivas. E improdutivas, as árvores que ainda não estão produzindo, de cerca de outros 1.650.000 árvores. Então, isso fez com que o parque no cinturão citrícola aumentasse. Mas nós temos que lembrar que hoje a citricultura não está só restrita ao cinturão, que nós temos 13 milhões de árvores que não estão dentro dessa mensuração, com abaixo de 3 anos de idade, que deve ser incorporado no nosso censo daqui a 2 anos, a partir de 2028, 2029, que é essa área no verde mais claro. E fruto por árvore. Esse é o fator número 1 que determina a redução da safra em praticamente 13%. Nós temos 17% menos frutos por árvore. E por que isso? Porque praticamente das 12 regiões citrícolas, nós temos 2, região do Triângulo Mineiro e Bebedouro, que o número de frutos é praticamente o mesmo, com a tendência de frutos maiores. Nós temos a região de Porto Ferreira e Matão com menos fruto, por 2 efeitos. Porto Ferreira, um efeito marcante do greening, como as regiões limítrofes, e Matão, que teve um efeito muito forte de altas temperaturas e uma alta incidência de leprose no ano anterior, que levou uma poda muito severa nessas áreas. Então, quais são as conclusões que nós temos? Resumidamente, são 17% menos fruto, e tem toda essa oscilação, mas de forma geral, das 12 regiões, 8 das regiões existe um decréscimo significativo do número de frutos. Mas o número de frutos, ele é muito variável entre as variedades. Qual que é a variedade mais produtiva nesse ano? A Hamley, que normalmente é a variedade mais produtiva. Vocês observam que ela está num patamar relativamente similar, com a tendência de um pouquinho menos, mas com a fruta maior. E a pera, que tem a menor número de frutos. Então, esse número de frutos, ele variou aí de 454 a 660. Pera com menor produção, menor número de frutos, e a Hamley com patamar mais alto, né? Enquanto que as outras tardias, Valência, Natal, houve um decréscimo e também um número muito parecido com as outras variedades precoces, né? Então, a Hamley é recordista nos pomares. Aqui vocês podem observar, na região de Porto Ferreira, o contrário, pomares que tiveram até um bom número de fruta, mas praticamente toda a fruta, 50% a 60% da fruta, nesse caso, está no chão. Esse é o grande problema do greening. O greening, ele cria um desbalanço hormonal na planta, menor quantidade de raiz, menos radicela, e isso leva a 3 coisas: a redução do número de frutos, a um peso menor e uma queda maior. É a soma dos 3 fatores que faz com que uma laranjeira que tem um potencial de produzir 3 caixas e meia, produz meia caixa, 1 caixa. A Flórida saiu de 130 quilos que produzia por árvore para 18 quilos hoje.
E isso é o que acontece na planta depois de 5, 6 anos, com uma severidade maior. Pois bem, o clima é determinante. Se tudo corre bem, a gente tem uma tendência da safra ser igual ao previsto ou maior. Mas, nesse ano, choveu aquém da média histórica. Só 2 meses teve uma chuva um pouco maior, que foi o mês de junho e de dezembro. E nós tivemos altas temperaturas no mês de setembro e dezembro. E isso comprometeu o pegamento do chumbinho no momento crítico. Quando nós temos temperatura de 35, 38, 40 graus por alguns dias, isso afeta significativamente a safra. E isso aconteceu na grande maioria das regiões. A fruta que teve um bom pegamento, ela teve um maior tempo para desenvolvimento, principalmente a da primeira florada. Então, vocês vão ver, nós temos uma fruta maior esse ano do que a do ano anterior, mas um menor número de frutos. E aqui mostra em mais detalhe o pico de temperatura. Quando que ele correu? Setembro, pós a primeira florada, e em dezembro, depois do segundo florescimento. E aí afetou o número de frutos. Nas regiões que foi mais marcante esse efeito, a queda foi mais acentuada. Regiões mais quentes, que coincidiu com esse momento, então nós tivemos esse efeito, né? Então as altas temperaturas de setembro comprometeram fortemente o primeiro florescimento, e a de dezembro, também num patamar um pouco inferior, também foi significativo. E como que está o comportamento dessa safra? Existe uma predominância de segunda florada. 56% é a segunda florada. Vocês podem observar aqui, ó. Segunda florada, 56%. Primeira florada, 26%. Então, é significativo entre as duas, tem 82%. Mas, ocorrendo uma predominância da segunda florada. Quando a fruta fica maior? Quando você tem mais da primeira florada. Essa fruta tem mais tempo para se desenvolver no momento do calor, das chuvas, e a fruta tem mais tempo para ganhar peso. E aqui nós temos um resumo geral do perfil do que aconteceu ao longo desses 12 anos. Vocês observam que até 2019, de 5 safras, 4 delas tinham predominância de primeira florada. O que aconteceu quando tinha predominância de primeira florada? Fruto maior, fruto 180 gramas. Tá? O que aconteceu de 2020 para cá? Uma predominância de segunda florada, e está ocorrendo isso novamente em 2026. Como tem mais fruta de segunda florada, essa de segunda florada tem menos tempo para se desenvolver. A de primeira tem mais tempo, a segunda e terceira tem menos. Então isso aqui deverá levar a uma questão de nós termos um menor peso se fosse tudo de primeira florada, mas um bom tamanho nós estamos estimando, né? Então, essa é a situação atual dentro desse perfil da florada. Esse gráfico ele é muito importante, porque ele divide, nós estratificamos todas as regiões dentro de número de frutos variáveis. Por exemplo, abaixo de 500 frutos, das 2.560 amostras, estão 56% das amostras. Se a gente considerasse, hipoteticamente, que a queda fosse similar e o peso similar, que não é real isso, a gente tem que mudar em função, nesses 56% nós teríamos cerca de, produzindo menos 700 caixas, 56% dos pomares. E aonde estão os top 1? Acima de 1.000 caixas? 11%. A nossa citricultura, para ela se manter viável, competitiva e sustentável, o segredo número 1 vai ter que ter pomares altamente produtivos, que nós temos áreas de 1.500, 2.000 caixas, 2.500, com fruta de qualidade. Essas duas premissas serão chave. E nós vamos ter que aprender a administrar numa situação de clima até adverso. A citricultura tem evoluído muito. E o peso? O peso, a questão é o seguinte: peso que nós estimamos no ano passado, 158 gramas. Qual que foi o peso final? 153. Uma queda muito grande. Por quê? A seca foi extrema. Esse ano, como o peso que nós estamos saindo de partida, ele é maior, e nós estamos numa estimativa conservadora,
a probabilidade é que esse peso esteja entre 158 a 162. Esse é o peso mais provável, como ponto médio 160. Como que nós chegamos nesse número? Isso não é baseado em sentimento, isso é baseado em estatística, em ciência. Então, o número de frutos, nós mostramos, é um dos menores números de frutos ao longo desses 12 anos, 514. Primeira e segunda florada, 82%. Isso favorece o peso do fruto. Chuva, nós usamos a premissa dos últimos 3 anos. Qual que é a média dos últimos 3 anos? Tem uma tendência de chover menos nesse período, maio, junho e julho, 75 milímetros. E o peso de partida de 87 gramas, contra 70 e poucas gramas do ano anterior. Então, a fruta está bem maior, estava em abril. Isso aí vai ajudar no desenvolvimento do fruto se não faltar chuva. E aí, nós tentamos fazer um estudo de inteligência para entender quando que ocorreram os anos de maior peso. Vocês observam que foram os anos que tiveram uma condição climática mais favorável e uma predominância de primeira florada. Então, as primeiras 5 safras, teve praticamente todo o peso era próximo a 160 ou no patamar superior de 180. Enquanto que a segunda florada, ela ocorreu de forma predominante a partir de 2019, 2020. Tá? Aí houve uma predominância. Então, isso é uma das coisas que explica também, em parte, por que a redução do peso. O outro fator que é determinante, que nós não podemos esquecer, é o greening. Até 2019, a incidência de greening era 17%, 18%. Agora nós estamos com um patamar próximo a 50%. E nos pomares adultos, com 52%. Uma laranjeira doente, ela tende a dar um fruto menor, produzir menos fruto. Ela tem uma doença sistêmica que afeta ela. Então, é essa a premissa que nós estamos utilizando. E aqui uma coisa muito importante que a gente tem que avaliar, são 2 mundos. A região norte e noroeste, com frutos de ótimo tamanho, peso grande, enquanto que a região sul e sudoeste tem um menor peso, de forma genérica. Por quê? As regiões norte e noroeste estão irrigadas, praticamente toda a citricultura é irrigada, tem muita mais fruta de primeira florada e pouco greening, ou quase ausência de greening. Enquanto que a região sul e sudoeste, que é o pior cenário, na grande maioria das propriedades, a incidência do greening é muito alta, os pomares são de sequeiro e uma predominância de segunda florada, que ocorreu mais tardiamente. E aqui, esse mapa ajuda a ilustrar. Quando a gente analisa cada uma dessas regiões, aí nós temos, por exemplo, aqui a região de Bebedouro, Duartina e Avaré, elas têm 45% dos frutos do estado de São Paulo. 3 regiões representam 45% do fruto. Então, Duartina e Avaré tem muito greening hoje. E isso tem um efeito de aumentar a queda, de não deixar o fruto crescer tanto, porque senão o peso seria ainda maior. E aqui, a área irrigada. A nossa citricultura, ela tem evoluído. 20 anos atrás, nós tínhamos 5% da citricultura irrigada. Hoje nós temos 50%. Então, nós estamos blindando a citricultura. Isso vai ajudar no peso do fruto também. E um outro fator que é crítico, determinante, é o greening. Nós não podemos pensar só em área irrigada, numa boa nutrição, sem analisar como que é o estado fitossanitário do pomar. O greening é determinante. Então, vocês podem observar aqui que a região coração da citricultura, que é a região que mais plantou há 5, 6, 7 anos atrás, ela está seriamente comprometida pelo greening, diferente das demais regiões, norte, Triângulo, noroeste, né, Itapetinga um pouco menos. Então, nessas regiões, existe uma tendência de maior queda de fruto, de peso menor, e quando a gente faz o mix, o balanço da equação, que a gente chega naqueles números. E a queda? A queda é outro fator determinante. O ano passado, o nosso número teve um viés de queda por 2 motivos. O peso foi menor e a queda também foi maior. Por que ela foi maior? Porque teve mais leprose e 1 ponto a mais do que a gente tinha previsto do greening. Leprose normalmente era 0,2%. O ano passado deu 2,5%. 10 vezes mais. Foi um ano que o clima foi extremamente propício. E nesse ano? Nesse ano é o seguinte, nós estamos fazendo uma mudança muito
importante e significativa, que o Guilherme vai estar explicando em detalhes na parte 2, que ao invés da gente coletar a fruta na coroa, quando ela cai mensalmente, nós vamos estar pesando e medindo a quantidade de fruta no momento da colheita, no dia D. Com isso, a assertividade será ainda maior. Então aqui, o que nós estimamos como taxa de queda de 23,7, hoje, depois de 3 anos de estudo, nós temos segurança de dizer que aquele fator de correção de 10%, quando a gente incorpora ele junto, esse número real de perda de fruta não é 23,7, é 31,3. Por isso que muitas vezes vocês diziam, mas eu estou vendo mais queda de fruta do que se prevê. Não, mas nós falamos, nós temos um fator de correção. E felizmente o fator de correção, ele coincide com o que nós vimos fazendo durante os anos. Nós não erramos durante os anos, o número nosso estava certo, mas agora nós vamos ter mais precisão. Um fator que está mudando, que além do green estar aumentando, a leprose também está aumentando. E nós temos o efeito da leprose do ano anterior. Aqueles galhos que foram afetados, a fruta cai mais precocemente. Por isso que nós estamos aumentando em 0,5% o green. Tem 2 fatores. Pomar adulto, que estava com 51% na prévia nossa, foi para 52%. Boa notícia, hein? Green cresceu pouco. E a outra, severidade está aumentando. A planta que estava mais doente, está mais doente. Então tem uma tendência de cair mais fruta por causa do green. E a leprose, num patamar similar. Com isso, existe uma tendência de 0,5 ponto a mais, que é a premissa que a gente utilizou. E aí, explica uma coisa, quanto nós perdíamos de greening em 2016 e 2017? Por greening. De cada 100 frutas, perdia 10. Quantas frutas nós perdemos hoje? 56%. É muita coisa, tá? Nas regiões, e não é maior, porque tem regiões com baixa incidência. Então, seria maior. Por isso que a gente tem que analisar região a região. Então, existe essa tendência. O Renato, depois, na parte 2, vai estar dando mais detalhes, mas o nosso número, que nós estamos projetando de 13% de queda, de 13 pontos, vai para 13,5%, com um aumento de 1 a 2% da severidade. Qual que é o outro ponto importante que a gente tem que analisar? O green, ele pode causar queda de 5%, de 10%, de 30%, até 60%, ou mais. Então, um pomar como esse, uma variedade precoce, ela já tem aí 50% da fruta no chão, tá? Uma fruta de qualidade inferior. Então, nós temos que analisar caso a caso. Qual que é a boa notícia se a gente tenta analisar? Apesar da produtividade não ser astronômica, com uma condição de clima adverso, foi 1,38 caixas por árvore, 700 caixas por hectare, né? Que consolida os 255 milhões de caixas, nós estamos tendo uma tendência que a agricultura de médio prazo será melhor, será mais produtiva, será de fruta com melhor qualidade. O citricultor brasileiro é o mais resiliente. Ele já enfrentou uma série de doenças que foram superadas. E o green está sendo superado muito rapidamente. Nós tivemos um pico de psilídeo em 2022 e 2023, por um problema específico de resistência ao inseticida. Isso já foi sanado. Nós estamos com a condição hoje num controle muito melhor, que traz esperança para os novos pomares. A incidência nos pomares jovens está com uma tendência marcante de decréscimo. Então, nós vamos ter os pomares do futuro, provavelmente, se a gente mantiver o rigor, com uma qualidade melhor e mais produtiva. Para resumir a nossa apresentação, se eu fosse falar em poucas palavras, quais seriam as tendências? Primeira tendência, você não terá sucesso na implantação do pomar se não escolher bem o local de plantio e se você não tiver um manejo extremamente rigoroso. Esses 2 pontos são fundamentais. Desafios, isso não depende só de nós. Tem o desafio do clima, altas temperaturas, nós temos que aprender a produzir laranja numa condição dessa. Temos um segundo desafio que é mundial, que é a limitação de mão de obra. E nós temos que utilizar cada dia mais inteligência artificial, tecnologia para a gente superar isso. E nós temos a grata surpresa de um grande pesquisador brasileiro da USP, que está publicando que o suco de laranja não é bom, ele é ótimo. Ele tem 6 benefícios incontestáveis. Ele ajuda a controlar a glicemia, diminui a pressão arterial. Ele não tem problema nenhum de causar obesidade, se bem
ministrado junto com as refeições. Enfim, nós temos que mostrar que nossa laranja, nosso suco, não é um alimento, ele é um superalimento. E para isso nós temos que aprender a nos comunicar melhor, porque nós temos um produto nobre. E os pomares, não existe cultura mais complexa e mais difícil, que mais exige dos técnicos e dos agricultores do que a citricultura. Nós temos que ter pomares altamente produtivos. Se nós temos lá 10, 15, 20% de pomares acima de 1.000 caixas, por que nós vamos ter pomares de 200 caixas, 300? Isso é inviável. Então nós temos que levantar o padrão e também buscar uma qualidade de fruta especial. Tá? Para finalizar, eu deixaria aqui uma mensagem de boa safra a todos, que o ano seja especial e que Deus abençoe todos vocês. A nossa gratidão do Fundecitrus por todo o apoio que vocês têm dado ao longo dos anos. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Juliano Aires. Fica evidente o quão complexo é o cálculo, né? Uma equação com muitas variáveis. E obrigado pela contribuição tão importante. A expectativa é, portanto, de uma safra menor do que a do ano passado. Nós encerramos por aqui a primeira parte do evento. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao público que acompanhou a transmissão, nossa transmissão pelo YouTube. E eu lembro a todos que o sumário da PES será publicado em instantes no site do Fundecitrus. De novo, muito obrigado a todos que acompanharam a transmissão pelo nosso canal. Uma ótima safra a todos. Muito bem, dando sequência ao nosso evento, eu vou chamar